Bom dia, meus amigos. Começando hoje mais cedo a nossa live dos encontros com o clínico. Hoje nós vamos tratar de um assunto cujo tema é síncope. A síncope é o termo médico para o desmaio. É uma perda da consciência, de uma maneira geral, súbita. Ela é, em geral, causada por uma baixa perfusão de sangue no tecido cerebral, uma quantidade tão pequena que a pessoa, como se desligasse, faz um off, desliga e apaga subitamente. Aí, levando a diferenciação de outra situação, que é a lipotímia. A lipotímia é aquela sensação pré-desmaio, que às vezes você tem aquela sensação de pressão baixa, entre aspas, começa a ver tudo meio escuro, sensação de que vai desmaiar, começa a suar frio. E essa situação, em geral, você tem tempo para se defender. Você vai, senta ou recosta em algum lugar para você evitar uma queda livre, né, onde teria consequências maiores. E você tem tempo de se preparar para essa, digamos, para essa queda. Já a síncope não. Ela normalmente é muito rápida, dura menos de 1 minuto e a recuperação é espontânea, não precisa de remédio nenhum e completa. Em geral, a pessoa está conversando, está parada fazendo alguma coisa e de repente ela se encontra no chão, deitada, alguém acudindo, ela não entende o que aconteceu, que foi tão rápida que ela não teve nem a sensação de que poderia perder os sentidos. Daí a questão das complicações maiores, né? Síncope em idoso, por exemplo, é difícil de interpretar, porque às vezes o idoso ele cai porque teve a síncope, ou então ele tem um problema, ele cai e se bate com a cabeça e perde os sentidos, mas ele não teve síncope por uma coisa cerebral, sim por uma queda que ele teve depois, como consequência, um traumatismo craniano com eventual situação de pré-coma ou sonolência exagerada, né? Então vamos ter cuidado das possibilidades que acontecem com frequência, né? As causas disso. Uma delas é a chamada hipotensão postural, né? Normalmente quando a gente está deitado, senta e depois fica em pé, um mecanismo contínuo e a gente faz isso de um ato só. Normalmente, na hora que você está ficando em pé, a cabeça está levantando, o sangue que vai aqui para o cérebro, pelas carótidas, artérias carótidas, tem que fluir contra a gravidade. Então, naquele mesmo milissegundo em que você senta e levanta, há um corpúsculo aqui no corpo carotídeo, aqui no aparelho da carótida, que dá essa informação, faz com que todas as artérias se contraiam, de maneira que na medida que você senta e fica em pé, a pressão fica igual, ou então ligeiramente mais baixa, que não causa nenhum distúrbio, nem nada, nem você percebe. Com a idade, com o uso de alguns medicamentos, algumas condições neurológicas, esse mecanismo automático fica lentificado. Então você levanta rapidamente e de repente a pressão que era 13, 12, vai para 8, 7 e a pessoa pode dar tempo dela se preparar, sentar na cama de novo, deitar, naquela tonteira, pode ser muito súbita. Quando ela vê, ela vai ao chão e as consequências são muito imprevisíveis, né? Traumatismo craniano, fratura de crânio, fratura de colo do fêmur, fratura de costela, enfim, as complicações de uma queda sem defesa, né? sem anteparo nenhum. Então, recomenda-se a toda pessoa acima de 65, 70 anos, dependente de qualquer situação que ela esteja, qualquer doença, qualquer estado físico que ela esteja, que sempre se levante em 2 tempos, depois de uma noite deitado, 8 horas de sono, 7 horas e meia, 8 horas e meia. Quando for levantar para lá de madrugada também, levanta em 2 tempos. Senta primeiro, vê se está tudo bem, espera 15, 20 segundos, levanta, fica em pé, está tudo bem, aí você segue até o banheiro, segue para começar o seu dia. Não custa nada fazer, só alguns segundos, que pode evitar problemas sérios, com consequências terríveis realmente. Outra causa de síncope é a arritmia cardíaca, principalmente a bradicardia, frequência cardíaca lenta, né? Taquicardia, frequência acima de 100, 110, bradicardia abaixo de 60 batimentos por minuto. Se a frequência cardíaca chega abaixo de 40, vai faltar sangue suficiente no cérebro quando você ficar sentado ou em pé. Então, você vai, de repente, subitamente cair desmaiado. Daqui a pouco, quando você deita, o sangue volta no cérebro.
você acorda e é uma coisa que você tem que ver logo, porque você pode estar precisando colocar um marca-passo cardíaco, então tem que procurar logo o seu médico, seu cardiologista, para definir as causas dessa síncope. Existe uma síncope, um desmaio, um pré-desmaio, que é de causa emocional, causada pela hiperventilação. A pessoa está muito ansiosa, um signo de pânico, né? Uma hiperventilação que aumenta muito o oxigênio no sangue, baixa o cálcio, vai com a sensação de formigamento nas mãos, em torno da boca, tonteira e sensações, a pessoa desmaia por alguns segundos e volta. Essa causa puramente psicológica vai ter que ser vista, tratada, diagnosticada e tratada adequadamente, né? Existe a síndrome pós-miccional dos homens de idade acima de 70 anos que levantam para urinar, em geral porque levantam depressa, a causa mais comum em geral deve ser essa, mas ele senta para urinar ou urina em pé e de repente falta sangue na cabeça, ele cai no banheiro, bate com a cabeça na privada, é um problema, né? Então recomenda-se que os homens de madrugada urinem sentados para evitar uma hipotensão postural maior, né? Isso é uma recomendação prudente para todos os idosos. Falar sobre crise convulsiva, né? A crise epilética, né? Pessoas que têm arritmia cerebral, epilepsia, que não deixa de ser uma síndrome, que a pessoa está bem, de repente ela perde os sentidos, só que dessa vez acompanhada com movimentos convulsivos, clônicos, né? E hipersalivação, e que dura também alguns segundos ou pouquíssimos minutos, recupera com sonolência grande, né? Isso requer alguns procedimentos importantes para quem está assistindo, né? Para quem nunca assistiu uma crise como se você se deparar com ela, né? O que é mais importante fazer, né? Primeiro, não tentar segurar a pessoa, né? Se ela estiver usando roupa apertada no pescoço, camisa com colarinho fechado e tudo, tenta abrir aquilo para facilitar a respiração, facilitar a coisa. E tira qualquer objeto pontiagudo de perto, né? Cadeira, ponta de mesinha de centro, tudo que possa a pessoa, durante o movimento, estar inconsciente, ela pode se machucar. Importante, né? Não tente proteger a pessoa, vai morder a língua, um trisma violento, pode sangrar, não tenta abrir a boca da pessoa para evitar o ferimento no lado da língua, porque você pode ficar sem o dedo, que a força é descomunal. A pessoa não está fora de si, não sabe o que está fazendo, você pode perder o dedo. Enfim, depois, se tiver alguma lesão na língua, depois se conserta, mas não faça isso, né? É muito importante não tentar fazer isso, que as pessoas ficam apavoradas, ver o sangue saindo da língua, tudo mais. A hipersalivação também faz parte do processo, e às vezes a pessoa acorda todo urinado, que também faz parte do pós-convulsão, né? E uma dor de cabeça e uma sonolência muito grande. É muito importante a seguinte coisa: você pegar uma pessoa que de repente perde os sentidos, se ela estiver sentado ou em pé ou recostada, né? Semi de pé recostado, deita ela imediatamente, se possível, bota as pernas elevadas, segura as pernas no alto durante alguns segundos, ou bota em cima de uma cadeira, já botando se for possível. Não deixa a pessoa sentada nem recostada com a cabeça para cima, porque se faltar muito sangue na cabeça por vários minutos, vai haver lesão cerebral seríssima, pode ser irreversível, deixar sequelas irreversíveis. Isso é mais importante de tudo. Deixa a pessoa deitada até ela se recuperar, depois ela senta devagarzinho no chão mesmo, vê se está tudo bem, ajuda ela a ficar em pé, vê se está tudo bem, se ela não fraturou nada, não teve nenhuma pancada, não está com nenhum hematoma, nenhuma equimose, e espera alguns minutos, ela sentada, vê se ela está bem, fica em pé devagarzinho, e depois liga para o médico ou vai para uma emergência para ver o que aconteceu. Em relação às causas da síncope, né? É meio frustrante isso, porque todo mundo pode ter uma síncope, uma hipotimia na vida, e investigar e nada ser encontrado. Eu mesmo já tive umas 2 vezes e já investiguei e nada, nenhuma doença foi encontrada, né? Então, muitas vezes você tem que fazer a investigação, porque pode ser alguma doença curável e prevenível, você pode evitar complicações seríssimas se você tratar o mal subjacente que está causando, mas mais de 75% das síndromes que são investigadas você não encontra uma causa. Você faz
mapa, Holter, eletrocardiograma, tomografia cerebral, ressonância cerebral, e está tudo normal, e às vezes a pessoa volta para a vida normal, tomando sempre e lembrando dessas coisas que eu falei do começo para cá, né? A questão da noite, a questão do idoso levantar em 2 tempos, e a questão da crise convulsiva, não tentar segurar a pessoa, nem liberar a língua que está sendo mordida, deixa que aquilo vai durar pouquíssimo tempo, vai passar, depois se cuida disso. Ficamos por aqui, até a próxima quinta, quando nós, na segunda-feira, anunciaremos o tema. Bom fim de semana, um abraço para todos.